pessoal, nós vamos dar seguimento ao estudo do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, e nós estamos agora no capítulo 4, Instrução. E vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos auxiliem para que a gente consiga fazer um estudo bem produtivo. Então vamos ler o capítulo primeiro. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se, ininterruptas, ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. A escola é o centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto, às imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhes comungavam a intimidade. E ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que ele foi o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Bom, então, aqui, nesse capítulo, o Emmanuel vai nos dizer, de 2 asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus, que uma é o amor e outra é a sabedoria. Quando o Emmanuel traz essa imagem, imediatamente me vem a figura de um anjo, que são esses seres que têm um meio para voar até Deus. Trazendo isso para
para uma linguagem mais concreta, nós vamos nos lembrar de Jesus dizendo muitas vezes nas suas parábolas, né? O reino dos céus é como... E aí ele vai trazer diversos elementos do nosso cotidiano para nos explicar o que é estar no reino dos céus, né? O que é estar nesse estado de consciência onde nós nos sentimos conectados com o divino. E o próprio Jesus, né, disse, eu e o Pai somos um, né, para dizer desse estado onde ele se sentia intimamente conectado com a essência divina. Os tibetanos, eles têm um termo, né, para chamar o contrário disso, que é o nosso estado de consciência mais comum aqui no planeta Terra, que é o de se sentir distanciado dessa conexão divina. Eles chamam isso de ilusão da separatividade. E é uma ilusão, porque de fato nós nunca nos separamos completamente da nossa essência divina, né? Nós podemos até fechar as nossas portas, né? Se usarmos a metáfora de sermos uma casa e Deus, né, ser o sol. O sol vai estar sempre ali. Mesmo quando está de noite, a gente sabe que o sol está do outro lado, mas ele não se apagou da nossa vida. Mas mesmo em pleno meio-dia, nós podemos, se quisermos, fecharmos as portas e as janelas da nossa casa e impedir que aquela luz ilumine a nossa vida. Mas isso é apenas uma ilusão, porque a partir do momento que cada um de nós abrir de novo as portas e as janelas, a luz entra, né? Então, voltando, né, às duas asas desse anjo, né, que seria também a imagem do homem já divinizado, né? Esse homem que não mais rasteja pela vida fora, né? E nós vamos perceber que Emmanuel, nesse livro, ele vai construindo uma estratégia, né, para que cada um de nós e todos nós possamos alcançar esse patamar mais alto, né, da nossa existência. Então, no primeiro capítulo, ele vai falar da mente, né, que é essa nossa usina de produção, né, da nossa própria vida. No capítulo 2, ele vai falar sobre a vontade, né, que é esse impulso natural presente em todos nós para que queiramos voar, né? E no capítulo 3, ele diz como que nós vamos conseguir isso, né, através da cooperação, que já começa a trazer a construção de uma das asas, que é a asa do amor, né? E nesse capítulo 4, que nós vamos trabalhar hoje, ele vai trazer a ferramenta da sabedoria, através da instrução, que é a segunda asa, né? A asa da sabedoria. Então ele vai começar lembrando que a asa do amor não é, obviamente, o amor humano que nós sentimos pelos nossos filhos ou pelos nossos pais, muito menos o amor romântico, né? Não é desse amor que se trata essa asa, né? Esse amor, ele é o amor que é o serviço aos semelhantes, ou seja, o amor desinteressado, né? O que Kardec vai chamar de caridade, quando ele vai falar sobre as cartas de Paulo, né? Quando ele fala que sem amor nós nada somos, né? Então, o Kardec aqui ele vai diferenciar esse amor chamando de caridade, que é o amor que nós conseguimos ver na vida de Chico Xavier, na vida de Madre Teresa, de Irmã Dulce, né? Que é o amor aos pequeninos que não podem, no momento, nos retribuir. Então, essa é uma das asas, né? Esse amor desinteressado através do serviço aos semelhantes. E a outra asa, né, que é a asa da sabedoria, que vai começar
com a aquisição de conhecimento, ou seja, da instrução, né? E aqui nós nos lembramos muito da figura de Kardec, que é um dos vanguardeiros do progresso, né, que é mencionado no texto, que nos trouxe tantas instruções para que pudéssemos compreender o funcionamento das leis divinas na nossa vida. E isso é de fundamental importância. Eu vejo como existem pessoas revoltadas e sem esperança, porque até hoje, né? Porque não compreendem os motivos das desigualdades humanas, né? Porque algumas pessoas passam por desafios imensos e outras, naquele momento da existência, não passam. Então a gente vê que o conhecimento da reencarnação num modelo evolucionista é libertador, né? Porque nos tira de um relacionamento infantilizado com o Criador, onde Deus sabe de tudo e eu não sei de nada, e nos coloca como coautores da nossa existência, né? Eu estou construindo a minha próxima encarnação, né? Então nós vemos aqui a importância de nos instruirmos para fazer o bom uso da nossa vontade. E assim como tantas outras figuras, né, em todas as dimensões da vida, na ciência, nas artes, né, os grandes educadores, né, que trouxeram essa estruturação do pensamento para que o pensamento pudesse ser o instrumento da nossa vontade. A vontade é inata, mas não direcionada, não estruturada, ela pode ser como um cavalo sem um bom condutor, né? Quando existe um condutor e um cavalo, quem tem que conduzir o cavalo é o condutor, né? Mas o cavalo tem a energia, ele tem a potência, né? Mas é importante que tenha um condutor ali estruturado, sabendo onde ele quer ir. Eu me lembro também de Gandhi, né? Que foi uma figura de grande importância na libertação da Índia. Mas ele não usou apenas o amor que havia dentro dele, que foi lapidado ao longo da sua existência. Ele era um homem instruído, né? Ele era um homem das leis. E muitas vezes ele usou do conhecimento que ele tinha das leis para trazer as mudanças que precisavam acontecer ali, né? E o Emmanuel também vai citar outros nomes. Ele vai citar Sócrates e Jesus, né? Para nos dizer que foi através da instrução dos seus discípulos que até hoje nós podemos ter acesso ao conhecimento que esses homens trouxeram, né? Se nada tivesse sido registrado sobre eles, as suas vidas provavelmente teriam sido esquecidas ao longo do tempo. Então, o convite aqui, né, é que nós busquemos cada vez mais o conhecimento, né, que sabendo que o conhecimento não é a única coisa que nos levará a Deus, mas é metade do caminho. A outra metade é o amor. Eu fico imaginando, assim, alguém que chega num lugar muito, muito seco, muito, muito pobre, né, e vê as pessoas ali morrendo de sede. E se essa pessoa, né, tem amor, se ela tem compaixão, ela não fica indiferente a esse sofrimento. Ela acolhe aqueles seres, ela se importa, ela às vezes dá o que tem para ajudar essas pessoas. E aí provavelmente também, se ela ficar por ali, vai acabar os recursos dela. Mas se ela tem conhecimento de como irrigar aquela terra, de onde tirar a água, de como aproveitar de forma sustentável, ela resolve aquele problema. Agora, se ela só tem esse conhecimento, mas não tem o amor, ela provavelmente vai explorar recursos e pessoas.
né? Então, para voar, nós precisamos dessas duas asas. E o Emmanuel vai nos dizer, né, que com amor eu me valorizo para a vida. Com amor eu sirvo a vida. Eu sou útil à vida. Eu não apenas me sirvo da vida. Eu não apenas usufruo daquilo que a vida me dá, mas eu dou algo à vida. Eu contribuo à vida. Agora, com sabedoria, nós somos pela vida valorizados. A vida me valoriza porque eu sou um agente de transformação. Eu faço brilhar a minha luz, né? Então, uma vez alguém me disse algo que me tocou profundamente, que foi assim, nas situações de calamidade, de tragédia, nós inevitavelmente vamos estar em um dos dois lados da fila. Ou do lado de alguém que está ofertando um alimento, ou no lado de alguém que está ali buscando aquele alimento. E então que a gente possa, né, ser essa pessoa que oferta o alimento numa situação de crise, né? Porque ele vai nos dizer que é imperativo, ou seja, que é obrigatório, né, que essas duas energias marchem juntos, o amor e a sabedoria, a inteligência e a bondade. Então vamos imaginar, por exemplo, né, que a gente encontre uma pessoa que está em desespero, em revolta por ter perdido um filho amado assassinado, né? Então essa pessoa, ela está numa dor profunda, né? E ainda por cima ela não compreende o motivo por que Deus tenha permitido esse acontecimento. Então, com amor, a gente abraça, a gente acolhe, a gente consola essa pessoa. Mas com conhecimento, nós podemos instruir essa pessoa para que ela possa compreender o que está atrás desse acontecimento, para que ela possa saber que estamos aqui vivendo uma experiência de aprendizado do espírito, que é eterno. E para finalizar, né, o nosso estudo, nós lembramos de uma frase do Haroldo Dutra, que ele diz que a terapêutica profunda deve ser a de acordar o anjo que dorme em nós. Esse anjo que possui essas duas asas, o amor e a sabedoria.